hoje nós vamos falar sobre o primeiro dia do bebê, os primeiros dias, né? O bebê, aquele bebê que saiu da maternidade, que chegou em casa e a gente olha para um lado e para o outro e diz, e agora? O que que eu faço? Né? A gente que é mãe, a gente sabe, né? A gente pensa assim, a gente pensa que os 9 meses foram suficientes para a gente se preparar, mas não é. Tu olha aquele bebezinho assim dentro do berço e fala assim, meu Deus, esse menino é meu filho, ele precisa de mim e eu tenho que cuidar dele. E agora? Né? Então, e olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, mesmo a gente que é da área da saúde, a gente faz essa pergunta, viu? Porque quando a gente é mãe, a gente é apenas mãe, né? A gente é mãe, a gente não é a profissional tal, a gente não é enfermeira, a gente não é até... Não, a gente é a mãe daquele bebê, né? Então, a gente também faz essa pergunta, né? Quando chega um bebê. Eu fiz, quando o meu filho chegou, eu fiz essa pergunta. Pois bem, o bebê de um mês não, o bebê, quando ele chega de dias, né? Os primeiros dias do bebê, a gente sabe que é um momento, uma fase de adaptação. Uma adaptação pra gente, para todas as pessoas que fazem parte dentro daquele ambiente, dentro daquela casa, do marido, do filho. É uma adaptação para todo mundo. A gente tem que se adaptar àquela nova rotina daquele bebê. O bebê, quando ele é recém-nascido, a gente não estabelece ainda uma rotina para ele. A gente que segue a rotina dele. Então, o bebê que ainda dorme muito, né, que mama. Então, a gente tem que se adaptar às questões desse bebê, a hora que mama, a hora que dorme, o sono, né? Se esse bebê tem cólica, as questões de higiene, né? Quantas horas esse bebê acorda de madrugada para mamar, né? Então, a gente está se adaptando. O bebê também está se adaptando porque ele estava ali, ó, quietinho, dentro da barriga da mamãe. E, de repente, ele tá dentro de um ambiente, dentro de um berço, onde o espaço é muito grande, onde ele tem reflexo de Moro e ele leva aquele sustinho, como a gente chama, né? Ah, meu filho leva muito sustinho. É o reflexo de Moro. O bebê, os primeiros dias do bebê, a gente sabe que o bebê, ele nasce, né? Com alguns reflexos primitivos, a gente chama de reflexos primitivos, que é esse o reflexo de Moro, o sustinho, né, que a gente chama, a sucção é um reflexo, né, aqui os pontos, né, ao redor da boca do bebê, a gente chama, são os pontos onde o bico do bebê, o bico da mãe, né, do peito da mãe, quando encosta nesses pontos, o bebê gira a cabeça em direção ao peito, né, e ele vai lá e consegue, né, abocanhar toda a auréola, todo o bico da mamãe, consegue mamar. Isso é um reflexo, né? Tem o reflexo de preensão palmar, o reflexo de preensão plantar, né? Às vezes a gente segura assim dentro da mão do neném, do bebê, e diz assim, ah, ele gosta de mim, segurou minha mão. Nada disso, é um reflexo, né? É um reflexo. Mas depois eu vou estar aqui trazendo para vocês um vídeo só sobre os reflexos, né? Esses reflexos, depois de um tempo, 3 meses, 4 meses, alguns reflexos eles vão sumindo. Na verdade, os reflexos não somem, né? Eles vão se aprimorando, né? Aí os reflexos se aprimoram, então vem a função. Esses reflexos darão função a esse bebê, né? Futuramente, né? Um futuramente não muito distante, muito pertinho, viu? A partir dos 4, 5 meses, alguns reflexos já vão sumindo e a criança já vai ter algumas funções, certo? Então, a gente está se adaptando a essa rotina do bebê, a esse bebê que tá dentro da casa da gente, se ele dorme bem, se ele mama bem, né? Tem a questão da higiene. Então, se você, né, chegou com esse bebê agora, né, a gente tem muitas coisas para fazer, a gente também tá cansado, né, que aí quando a mulher termina de ter um bebê, né, ela também tá ali, precisa ser cuidada, tem um serzinho para ela cuidar e ela também precisa ser cuidada. Então, é um momento nosso, né, de toda a família, um bebê que precisa da gente e a gente que precisa também do outro, precisa de um apoio familiar, né, uma rede de apoio hoje em dia, como a gente fala. Pois bem, então o bebê, os primeiros dias desse bebê, esse bebê ele fica bastante em flexão. Quando o bebezinho tá de bruço,
as perninhas dele normalmente flexionam aqui embaixo da barriga, os bracinhos também estão flexionados, e é um bebê que está numa postura fetal, que a gente chama, que é um bebê que fica bastante em flexão, né? Então, como ele estava ali muito tempo na barriga, né, os 9 meses, então ele fica ainda bastante tempo flexionado, as mãozinhas fechadas, né? Então, o que acontece? O que eu aconselho a vocês nesse primeiro mês do bebê, nesse primeiros dias do bebê, né? Que é acalentar esse bebê, respeitar esse momento do bebê, respeitar esse momento da mãe, que também tá muito cansada, que acorda não sei quantas horas durante a noite para amamentar esse bebê. Então, aproveita para descansar também. Em relação ao bruço, que a gente aconselha o bebê, vocês a colocar o bebê a partir dos primeiros dias de vida, mas não é colocar o bebê e deixar ele lá não sei quantas horas. Não, o bebê nessa faixa etária, nesse momento, é um bebê que ainda dorme bastante, né? Eles passam a maior parte do tempo dormindo e quando eles acordam, eles mamam. Então, qual é o momento que vocês vão colocar esse bebê de bruço num tapete, né? Num tatame, da melhor forma que vocês acharem. É quando esse bebê já mamou, tá acordadinho, mamou, aquele período que ele fica um pouquinho mais acordado, espertinho, você vai lá e coloca ele de bruço, né? A gente sabe que o bebê nessa faixa etária, eles não têm controle de tronco, é uma cabeça que eles na posição de barriga para cima fica lateralizada, eles ficam em flexão, né? Então, esse primeiro momento é curtir esse bebê, é aprender como que vai ser essa adaptação, como é que a gente vai fazer. Então, os primeiros dias do bebê é isso, é o cuidado com o bebê, é o cuidado com a mãe, é o cuidado com o outro filho, né? Se você tem um outro filho e no caso o bebê é o segundo bebê, então é uma questão de adaptação familiar. Então, você tem o quê? Que curtir esse bebê, né? Cuidar de você e cuidar da sua família. Certo? Até o